Eu vou te falar como deve ser difícil ser oposição ao Lula, como deve ser difícil torcer contra o governo Lula. Porque eu vou falar, se oposição ao governo Bolsonaro era difícil, tinha ameaça de morte e tudo mais, ok. Mas olha, todo dia tinha um crime novo, todo dia o Bolsonaro fazia alguma coisa errada nova, era fácil criticar o governo. Agora, achar motivo para criticar o governo Lula pra esse pessoal aí tá difícil, viu? Tá muito difícil. Nos últimos dias, o Lula foi massacrado em toda a grande mídia e nas redes sociais por dois motivos. O primeiro foi um anúncio desastroso do Ministério da Economia. Eu falei aqui outro dia, entre os políticos relevantes, o pior na comunicação, de longe, é o Haddad. O pior, o Haddad foi prefeito de São Paulo, ele foi eleito, ele ganhou 2 prêmios como o melhor prefeito do mundo, ele não chegou no segundo turno, ele saiu com uma rejeição altíssima em São Paulo, porque ele anunciava medidas que ele estava certo, ele estava correto nas medidas, mas que eram extremamente impopulares, ele adorava peitar a população e falar, vai ser do meu jeito, ponto final, acabou, eu tô certo, e ele estava certo. Mas em vez de tentar convencer a população, fazer a comunicação, né? O político tem que se comunicar, não. Aí, novamente, aconteceu ele agora como ministro do governo Lula. Ele chegou, estava certo novamente, estava tendo uma fraude que estava custando 8 bilhões em impostos para o Brasil. A fraude é a seguinte, você pode receber presentes de pessoas físicas de fora do Brasil até $50 sem pagar nenhum imposto. Se você fizer uma compra, seja maior ou menor de $50, tem imposto. O que estava acontecendo é que lojas chinesas estavam fazendo fraude, estavam enviando coisas que eram compradas na loja, ou seja, de uma pessoa jurídica, estavam enviando como pessoa física, usando documentos de qualquer pessoa lá na China e enviando para o Brasil como presente, compras menores. O que um governo faz? Começa a fiscalizar e pronto. O que o Ministério da Economia do Haddad fez? Não, vamos anunciar na mídia, para agradar o Roberto Campos Neto do Banco Central, falar, olha, achamos aqui 8 bilhões, ô Roberto Campos Neto. É isso que dá quando se quer agradar e puxar saco de banqueiro. Levou o Lula, caiu 12 pontos a popularidade do Lula, principalmente, e aí a pesquisa é enfática nisso, por conta da taxação de lojas chinesas. Não era nem para anunciar, era só para aumentar a fiscalização, anunciaram e aí ficou o Lula com a pecha de que aumentou o imposto de pobre, sendo que não foi isso. Aí o que aconteceu? A Janja, que no governo Lula parece que a única pessoa que tem um celular e sabe entrar na internet é a Janja. É incrível como esse pessoal às vezes fica fora da realidade. O próprio Haddad também, viu? A Janja viu que pegou mal e falou, gente, cancelem isso. Primeiro, vocês só vão aumentar a fiscalização, não tem imposto novo. A grande mídia mentiu e a mentira ficou por isso mesmo. Então cancelem. O governo anunciou que cancelou e aí, por conta disso aí que a Janja falou, o Haddad fez uma reunião com as empresas chinesas. E aí que a Shein, que é uma loja que o Haddad tinha falado, eu não conheço a Shein, eu conheço a Amazon. Pensa numa fala infeliz de um ministro, é pegar uma loja que faz milhões de vendas por dia e falar que não conhece. Tá, e o pior, uma loja que vende pra gente pobre de classe média. O público da Shein é pobre classe média. Gente mais adinheirada dificilmente vai comprar na Shein. Vai comprar coisa de marca, que mostra a marca aqui grandão, que tá escrito aqui a marca, uma marca de grife. E gente rica compra assim. Quem está comprando na Shein, geralmente, muito geralmente, é gente mais pobre e classe média. Eu falo, gente mais pobre votou no Lula. Classe média é aqueles que alguns votaram no Lula de nariz torcido. Outros não votaram no Lula e nem no Bolsonaro, que odeiam tanto o Lula que não votam nele nem contra o Bolsonaro. E aí pronto, quando você pega a pesquisa, exatamente as pessoas que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro são as que mais passaram a odiar o governo por conta dessa taxação. Fez o Haddad e o Lula, eles começaram articular e fizeram uma reunião na Fiesp com a Shein. E a Shein anunciou que vai investir 750 milhões de reais no Brasil, que o Brasil é um mercado importantíssimo para a Shein e que vai gerar 100 mil empregos no Brasil. Como é difícil fazer oposição ao Lula. Porque eles ficaram uma semana lá taxando o Lula, conseguiram bater forte na popularidade do Lula, só que agora o Lula vai lá e anuncia 100 mil empregos e que a empresa que estava sendo taxada por cometer fraude, agora vai fazer tudo no Brasil, não vai mais precisar taxar, não vai mais precisar ter imposto de importação, porque vai ser produzido direto no Brasil. São 100 mil empregos diretos, mas aí você imagina que 750 milhões de investimentos em produção de roupas
tem maquinário, tem aí, como tem maquinário, gera emprego, e são empregos que ganham muito mais do que os empregos que o Bolsonaro gerava, que eram tudo no campo, emprego de boia fria. É emprego em indústria, tem maquinário, tem um cara que é especialista no maquinário, tem o cara que faz a manutenção, aí tem o cara que constrói o maquinário, aí tem gerente, tem supervisor, tem um monte de coisa que não tem, e no tipo de emprego que o Bolsonaro gerava. Pois bem, aí mais uma vitória do Lula, e o Lula já está articulando também com a AliExpress, com a Shopee, e tem uma outra que é com W, esqueci o nome, com essas três aí, para que também parte da produção dele seja no Brasil. Ok. Pronto, uma péssima gestão de comunicação melhorou aí. Eu espero que o governo consiga fazer, aí agora é parte da SECOM, essa informação chegar a todos os brasileiros, porque o bolsonarismo, na hora de disseminar fake news de que o Lula estava aumentando imposto, chegou a todo mundo, viu? Furou a bolha, mas furou bem furado. Na hora da esquerda furar a bolha e fazer a informação chegar, eu vou falar. Geralmente está deixando a desejar. A própria pesquisa mostrou isso. Tá. Essa é a primeira. Os bolsonaristas em pânico. Imagina como deve ser ruim torcer contra o governo Lula. Eu cheguei a ver um pessoal do PCB e um pessoal do PSOL nas redes sociais defendendo isenção de imposto para empresas chinesas. Eu falei, meu Deus do céu, mas que coisa, para criticar o Lula, eu vejo agora comunistas defendendo o capitalismo com isenção de imposto para empresa estrangeira. Eu falei, pô, que coisa, né? Essa esquerda antipetista é uma coisa. A outra coisa foi o seguinte, o Lula foi para a China, voltou da China com 50 bilhões em investimentos debaixo do braço, investimentos em todas as áreas possíveis. Imagina aí uma área aí da administração pública, vai ter investimento chinês no Brasil nessa área, que você imaginou. Ok, saindo da China ele vai para os Emirados Árabes, volta com 12 bilhões em investimentos e mais 12 bilhões, ele não consegue reestatizar, infelizmente, a refinaria que o Bolsonaro entregou. O Lula não tem essa maioria toda no Congresso, ele não tem essa bola toda, porque na eleição elegemos o Lula, não elegemos maioria no Congresso, essa é a verdade. Mas ele conseguiu obrigar os árabes também a investirem muito na refinaria para voltar a gerar emprego. Tá, dos males o menor? Tô satisfeito? Não. Mas eu sei que não dava. Espero eu um dia haja a maioria no Congresso. Fosse eu o presidente, eu reestatizava a refinaria por decreto. Decreto. Tá decretado, ponto final, acabou porque eu quero. Foi crime. E mandava prender todo mundo. Investigue e prenda. Pois bem, mas não tem essa maioria, não dá para comprar essa briga agora. Ok, mas ele conseguiu. No total, 62 bilhões de investimento e mais 12 numa refinaria ali. Ok. Aí o que acontece? A grande imprensa inteira, a velha imprensa, começou a falar, olha, mas a viagem do Lula foi um desastre. O Lula falou sobre a guerra na Ucrânia. Não, olha, o Lula, ele afrontou os Estados Unidos. Olha, o ex-embaixador dos Estados Unidos está criticando a fala do Lula sobre o dólar. Olha, a Casa Branca acabou de criticar a fala do Lula sobre a guerra na Ucrânia. Olha, o Zelensky criticou o Lula. E fica aquela... Lula está apoiando o genocídio dos ucranianos. O Lula está indo contra os Estados Unidos. Eu vi o Guga Chakra berrando para o Celso Amorim, que é o assessor do Lula especial para assuntos internacionais. Ele foi o eleito melhor chanceler do mundo, Celso Amorim, várias vezes durante os 2 primeiros governos do Lula. Foi ele quem, junto com o Lula, fez o Brasil voltar. Voltar não, naquela época era a primeira vez na história que o Brasil chegava ao cenário mundial com respeito, e ele quem está fazendo, junto ao Lula, o Brasil voltar ao cenário mundial. Aí vem o Guga Chakra, olha, esse pessoal da Globo News, para defender o patrão norte-americano, eles entram em desespero, em pânico. Eu não sei o que deve estar escutando do patrão norte-americano, o Guga Chakra, berrando com o Celso Amorim. Celso Amorim não falava 3 palavras sem ser interrompido. E olha, eu sou um cara que gesticulo muito. Você deve ver os vídeos aí e saber. O Guga Chakra não. Eu vejo ele na Globo News lá falando abobrinha todo dia. Quase todo dia ele fala abobrinha, tem dia que não. Ele é um cara calmo assim. Pra falar com o Celso Amorim, o Guga Chakra, que sempre fala assim, você só vê a boca dele mexendo, de vez em quando mexe a cabeça assim. Ele tava assim, ó, nossa, ficou um negócio de louco. Eu falei, caraca, o cara realmente saiu de si. E olha que o Celso Amorim, educadíssimo, tudo mais. Pra quê? Pra falar que não, vocês estão apoiando os ucranianos, os russos estão apoiando aí a guerra, Lula está com as mãos sujas de sangue, tá? Está peitando os Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente do Banco Central, aquele que eu falei, o Haddad tentou agradar e tal, gerou esse problema todo, quem riu com esse problema todo, que o Lula caiu 12
12 pontos de aprovação é o Roberto Campos Neto. Que toda a desgraça ali feita porque o Haddad queria agradar o Campos Neto, falando, ó, achei 8 bilhões no orçamento, sendo que cada pontinho na taxa Selic são 80 bilhões. Se ele muda 0,1 na taxa Selic, dava os 8 bilhões aí da Shopee, Shein, não sei o quê. 0,1 na taxa Selic. Tira dos bancos e... Pois bem. Aí o que acontece? O Roberto Campos Neto foi para a Inglaterra, sabia? Foi falar mal do Brasil, falar que as expectativas para o Brasil são péssimas. O que vai contra todas as agências internacionais. Todas essas agências de risco aí. Você percebeu que a imprensa não voltou a falar das agências de risco durante o governo Lula? Sabe por quê? Porque o risco Brasil está caindo. O risco Brasil está caindo e a projeção de inflação para o Brasil é cair a inflação e é subir a renda do povo. E é que o PIB suba mais que o esperado. Aí ninguém fala de agência de risco, né? Quando as notícias são boas vindas das agências de risco, aí não fala. Tá. Aí o que acontece? O Lula fez aquilo tudo na China, a imprensa caiu matando, falando que ele desagradou os Estados Unidos. Chega o Joe Biden e anuncia 2 bilhões e meio de reais para o Fundo Amazônia. Mas os Estados Unidos estavam bravos com o Lula? Estavam tão bravos com o Lula que anunciaram 2 bilhões e meio de reais. Eles tinham anunciado 50 milhões de dólares, são 250 milhões de reais. Aí agora multiplicaram por 10. O que é isso? Você pensar que o Lula voltou com 62 bilhões da China, soma isso aí. Ele ter peitado os Estados Unidos fez porque eles aumentassem ali a doação para o Fundo Amazônia. Pô, aí, 64 bilhões e meio foi o que rendeu a viagem do Lula à China. 62 bilhões entre China e Emirados Árabes e 2 bilhões e meio dos Estados Unidos. Tá aí o Lula mostrando que tá certo. Aí eu não vi a senhora Vera Magalhães, a senhora Eliane Cantanhede dizendo realmente o Lula tinha razão. Não vi. Não vi. Anunciaram e tentaram falar que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso falar o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou te falar. O Joe Biden, ele prometeu, ele tinha anunciado 50 milhões de dólares, são 250 milhões de reais, quando o Lula foi nos Estados Unidos. Mas ele tinha prometido 50 bilhões de reais nos próximos 4 anos para a Amazônia. Aí sabe o que aconteceu? No dia seguinte, saíram notícias nos Estados Unidos da imprensa dizendo que não acredita muito, porque essa não é a prioridade do governo. E aí articulistas da imprensa que representam, do mesmo jeito que você vê um Guga Chakra e você sabe que ele representa os poderosos americanos, que você vê uma Vera Magalhães e sabe que ela tá lá porque o pessoal do mercado financeiro manda, você vê o Merval Pereira e você sabe que ele é funcionário do mercado financeiro dos grandes bancos, Campos Neto a mesma coisa, esse já não é comentarista, infelizmente ele é presidente do Banco Central. Tá, nos Estados Unidos tem também. E aí esses comentaristas da CNN, do Wall Street Journal, começam a falar que não, o Biden devia focar em dar mais dinheiro para a guerra da Ucrânia. Para que ele vai dar bilhões para a Amazônia? Nananina, não. E aí começaram a sair nas semanas seguintes, o assunto morreu até na imprensa brasileira. Por quê? Porque ele prometeu e não ia dar. Não ia dar os 50 bilhões. Então ele anunciou 50 milhões de dólares, prometeu 10 bilhões de dólares e não ia dar os 10 bilhões de dólares, ia ficar na promessa mesmo. Não porque tinha problema com o Lula não, mas porque lá nos Estados Unidos falaram, peraí, você tem 10 bilhões aí, ô Biden, manda pra Ucrânia. Comprar arma pra Ucrânia, pô. É isso que dá lucro pra gente, é guerra. Né? Proteger a Amazônia não dá lucro, Biden. Aí o Biden meio que foi, porém, agora ele tinha que fazer um movimento para agradar o Lula. Aí fez o movimento, aí ó, deu 500, falando em dólares, 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Para quem prometeu ali muito mais, deu uma porcentagem pequena. Estou esperando aí chegar nos 10 bilhões que tinham sido prometidos, deu 5%. Ainda é pouco, mas está difícil fazer oposição ao Lula. Fala que ele vai taxar, ele, além de não taxar, ele consegue gerar os empregos. Vai gerar mais, já a AliExpress, a Shopee anunciam parceria com o Brasil também. Aí, aliás, a Shopee falou que é a favor da taxação e a AliExpress e a Shopee anunciaram também, eu até esqueci de falar, anunciaram que vão absorver esse dinheiro aí dos impostos, ou seja, eles vão absorver esse prejuízo e não vão repassar o preço para o consumidor. Então quem está comprando vai continuar comprando pelo mesmo preço. Isso porque o Lula articulou direitinho com o governo chinês. E senão não teria nada disso. Você veria AliExpress, Shopee, essas empresas subindo preço, peitando o governo, ameaçando sair do Brasil, mas não. Você vê que é um relacionamento bem amigável, um relacionamento de investimentos e de
progresso mútuo. Por quê? Porque as empresas confiam no governo brasileiro, o governo brasileiro é parceiro hoje também do governo chinês, não é mais inimigo do governo chinês como era o Bolsonaro. Então as coisas estão mudando. E eu vou falar, os americanos vão ter que começar agora a agradar não só o Brasil, viu? Outros países, porque tá todo mundo vendo, nossa, então vocês têm dinheiro para dar para a guerra, né? Mas para investir em outros países, não. A oposição nos Estados Unidos, os dois lados, tanto republicanos como democratas, tem democratas lá que estão querendo a vaga do Biden e vão participar de prévias para tentar tirá-lo da disputa no ano que vem. Eles falam a mesma coisa, eles falam sobre o Brasil, eles falam a mesma coisa. O Joe Biden perdeu o apoio do Brasil, o Brasil está indo para os braços da China, por quê? Porque a China investe nos outros países e os Estados Unidos não investem em ninguém. E aí o próprio, um dos maiores opositores ao Joe Biden no Partido Democrata falou, olha, a gente está aqui rivalizando com a China, mas a China faz o que deveria ser feito, que eles vão em todos os países e constroem. A China tem um plano de 8 trilhões de dólares para construir escolas, construir hospitais, construir pontes, construir ferrovias em outros países. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, gastaram 8 trilhões de dólares bombardeando outros países. Aí você vê qual a diferença. Você prefere gastar 8 trilhões de dólares construindo, e aí você tem esses países como seus aliados, ou bombardeando para que eles sejam obrigados a se aliar a você? Qual das duas estratégias te traz mais aliados a curto, médio e longo prazo? Pois bem, a estratégia da China está se mostrando, olha, infinitamente mais eficaz, e os Estados Unidos estão cada vez mais desesperados aí. É isso que está acontecendo, viu? Na geopolítica mundial. Veremos os próximos passos. Aí você vê o pessoal lá do Bolsonaro, da extrema-direita, em pânico, deu errado lá a estratégia deles. O pessoal lá mais ligado a Sérgio Moro, grande mídia, em pânico, porque também falaram, e no fim, o Lula, que tava com toda a razão. Tá ruim pra eles. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!